A mãe idosa descobriu que seu filho, nora e neto sofreram um acidente no oceano e 20 anos depois um segredo de família trouxe a verdade sobre o incidente. Olá! Seja bem-vindo! Curta, se inscreva e ative as notificações. Dona Beatriz Lemos, aos 85 anos, era a imagem perfeita de uma senhora respeitável. Com sua pele clara e enrugada, cabelos brancos presos em um coque e uma postura ligeiramente curvada, ela despertava simpatia e admiração na pequena cidade onde vivia. Vestia-se com elegância, sempre em tons claros e discretos, e sua voz doce fazia com que todos acreditassem que era uma pessoa de coração bondoso. Ela vivia sozinha em sua mansão imponente, cercada por um jardim bem cuidado, um reflexo de toda a riqueza e status que carregava. Aqueles que a conheciam diziam que Beatriz era uma mulher forte, que soubera enfrentar a dor de perder seu filho, Fernando, sua nora, Ana, e seu neto, Lucas, em um trágico acidente de lancha. Mas a verdade estava longe de ser essa. Naquela manhã ensolarada de verão, Beatriz passeava pelo jardim, observando as flores que ela mesma tinha mandado plantar anos atrás. As rosas vermelhas eram suas favoritas, mas não por sua beleza. Beatriz gostava delas porque, apesar de delicadas, possuíam espinhos, uma verdadeira representação de como ela se via. Uma pessoa que, embora aparentasse fragilidade, poderia causar dor a quem se aproximasse demais. Era o tipo de ironia que a fazia sorrir. Enquanto admirava as rosas, ouviu o som do portão de ferro da mansão se abrindo e, logo depois, passos se aproximando. Era a governanta, Dona Elvira, uma mulher simples, que já trabalhava para a família Lemos havia décadas. Dona Beatriz, o café está pronto. A senhora quer que eu sirva na varanda? Perguntou Elvira, com um sorriso respeitoso. Beatriz voltou-se para a governanta, seus olhos azuis cintilando com um brilho que poucos conseguiam interpretar. Sim, Elvira. Traga-o para a varanda. E não esqueça das torradas, respondeu Beatriz, com um tom gentil, mas autoritário. Elvira assentiu e se afastou rapidamente. Beatriz continuou seu passeio pelo jardim, respirando fundo e sentindo o aroma das flores. Na superfície, tudo parecia perfeito em sua vida. Ela tinha tudo o que precisava, riqueza, uma casa enorme e a liberdade para fazer o que bem entendesse. Mas por trás daquela fachada, havia segredos sombrios. Beatriz havia planejado, anos atrás, o acidente que tirara a vida de seu filho e de sua família. E, ao contrário do que todos acreditavam, ela não sentia remorso. Na verdade, sentia-se vitoriosa. O plano fora engenhoso, quase impecável. Ela sempre soubera que Fernando, seu único filho, era uma ameaça ao seu controle sobre a fortuna da família. Ele tinha ideias diferentes, queria usar o dinheiro para causas sociais, ajudar quem precisava, algo que Beatriz considerava uma completa perda de tempo. Ela não conseguia aceitar que Fernando herdaria tudo, e que sua nora, Ana, que nunca escondeu antipatia por ela, também teria acesso à riqueza. Lucas, o neto, era apenas uma extensão desse problema. Beatriz sabia que, enquanto a família estivesse viva, ela não teria paz. Assim, ela começou a arquitetar um plano. Foi fácil subornar um mecânico para adulterar o motor da lancha da família. Beatriz sabia que Fernando gostava de levar Ana e Lucas para passeios no mar, uma tradição que tinham aos domingos. Ela tinha calculado cada detalhe, garantindo que o defeito no motor ocorresse longe da costa, onde ninguém poderia socorrê-los a tempo. Quando recebeu a notícia do acidente, Beatriz chorou em público, vestiu-se de preto e fez discursos emocionantes durante o velório simbólico. Não havia corpos para enterrar, apenas as lembranças do que fora perdido. A cidade inteira se comoveu com a dor de uma mãe que perdera seu filho, sua nora e seu neto. E Beatriz usou essa compaixão para cimentar ainda mais sua imagem de vítima. Sentada na varanda, Beatriz observava a rua pouco movimentada. O café havia sido servido, e ela segurava a xícara delicadamente enquanto seus pensamentos a levavam de volta àquele dia. Por vezes, imaginava como Fernando deveria ter reagido quando percebeu que a lancha estava afundando. O desespero de Ana tentando salvar Lucas, os gritos, o medo. Essas imagens não a perturbavam, pelo contrário, traziam-lhe uma sensação de satisfação. Tudo aquilo fora necessário para garantir que ela tivesse o que merecia. Dona Beatriz, a senhora precisa de mais alguma coisa? Perguntou Elvira, interrompendo seus pensamentos.
Beatriz piscou algumas vezes antes de responder, como se voltasse de um sonho distante. Não, Elvira. Pode ir, disse, sorrindo de forma educada. A governanta se afastou, e Beatriz continuou a bebericar seu café. A paz que sentia em sua mansão era algo que ela não abria mão. Controlar tudo ao seu redor sempre fora seu objetivo. E, agora, com Fernando e sua família fora do caminho, ela finalmente podia fazer o que bem entendesse com a fortuna dos Lemos. O que Beatriz não esperava é que o destino tivesse outros planos para ela. Enquanto saboreava a última torrada, ouviu o som de um carro parando diante do portão da mansão. Beatriz franziu o senho, intrigada. Não esperava visitas, e ninguém ousava aparecer sem aviso prévio. Levantou-se lentamente e caminhou até a entrada, observando pela janela quem era o visitante. Um jovem estava parado ali, alto, de cabelos castanhos e um semblante firme. Algo na aparência dele lhe parecia familiar, mas Beatriz não conseguia identificar exatamente o que. Então, ela ouviu quando ele chamou pelo interfone. Dona Beatriz Lemos? Sou Lucas. Lucas Lemos. Por um momento, o mundo de Beatriz pareceu parar. Ela sentiu seu coração acelerar, o sangue gelar nas veias. Lucas, pensou, tentando processar a informação. Aquilo só podia ser uma piada de mau gosto, uma tentativa de golpe, uma brincadeira cruel. Mas algo no tom de voz do jovem e na sua aparência a fez hesitar. Impossível, murmurou para si mesma, sentindo as pernas fraquejarem ligeiramente. Elvira, que estava por perto, aproximou-se ao ouvir o chamado. Dona Beatriz, devo abrir o portão? Perguntou, observando a expressão pálida da patroa. Beatriz respirou fundo, tentando recuperar o controle. Ela não poderia se mostrar abalada, não diante de um desconhecido que poderia estar tentando enganar a todos. Abra, Elvira. Quero ver o que esse rapaz tem a dizer, respondeu, sua voz agora fria e calculista. O portão se abriu, e o jovem entrou. Beatriz observou cada movimento dele enquanto se aproximava da varanda. Lucas parou diante dela, seus olhos encarando os de Beatriz com uma mistura de tristeza e raiva. Olá, vovó, disse ele, sua voz carregada de emoção contida. Beatriz sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Aquele jovem realmente parecia com Lucas, os mesmos olhos, o mesmo sorriso. Mas como isso poderia ser verdade? Como ele poderia estar ali, vivo, depois de tantos anos? Quem é você? Perguntou ela, tentando manter a voz firme. Isso só pode ser um engano. Lucas deu um passo à frente, sem desviar o olhar. Eu sou Lucas. O seu neto. Aquele que você pensou que estivesse morto, disse ele, com firmeza. Beatriz estreitou os olhos, tentando decifrar o que estava acontecendo. Ela precisava ganhar tempo, precisava entender como aquele rapaz sabia tanto sobre sua família. Se você é mesmo Lucas, então prove, desafiou, cruzando os braços. Lucas sorriu, mas não havia alegria em seu sorriso. Ele puxou do bolso uma pequena foto amarelada e a entregou a Beatriz. Ela pegou a foto com as mãos ligeiramente trêmulas e arregalou os olhos ao reconhecer a imagem. Era uma foto de Fernando e Ana, com Lucas ainda criança, tirada no jardim da própria mansão. Aquela foto nunca havia sido divulgada para a imprensa, era um retrato íntimo da família. Como você, Beatriz começou, mas sua voz falhou. Eu sobrevivi, vovó. Nós todos sobrevivemos, afirmou Lucas, sua voz ganhando força. Meu pai, minha mãe e eu. E agora estamos de volta. Beatriz sentiu um aperto no peito. A ideia de que Fernando e Ana ainda estivessem vivos era algo que ela não podia aceitar. Eles eram uma ameaça ao seu controle, ao seu poder. Ela precisava pensar, precisava encontrar uma forma de lidar com aquela situação antes que tudo o que conquistara se desmoronasse. Você não pode esperar que eu acredite nisso tão facilmente, disse ela, tentando manter o tom controlado. Você poderia ter conseguido essa foto de qualquer lugar. Lucas respirou fundo, parecendo esperar por essa reação. Eu entendo que seja difícil acreditar. Mas eu não vim aqui para convencê-la. Vim para avisá-la de que vamos recuperar tudo que é nosso. E não vamos descansar até que a verdade venha à tona, afirmou ele, com firmeza. Beatriz o encarou,
tentando encontrar qualquer sinal de fraqueza naquele jovem, mas tudo o que viu foi determinação. O coração de Beatriz batia acelerado, mas ela sabia que não podia demonstrar medo. Não ali, não agora. Você está cometendo um grande erro, rapaz. Você não sabe com quem está lidando, ameaçou Beatriz, sua voz agora cheia de veneno. Lucas apenas sorriu novamente, um sorriso triste e desafiador. Ah, eu sei exatamente com quem estou lidando, vovó. E é por isso que voltei, disse-lhe antes de se virar e sair da varanda, deixando Beatriz parada ali, sem palavras. Beatriz observou Lucas se afastar pelo jardim até sair pelo portão. Ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas o sentimento de pânico começava a tomar conta. Precisava agir rápido, precisava encontrar uma forma de proteger o que era seu antes que Fernando, Ana e Lucas voltassem para acabar com tudo. Ela não podia permitir que isso acontecesse. Elvira. Chamou, a voz trêmula. A governanta apareceu rapidamente, preocupada ao ver a expressão da patroa. Sim, dona Beatriz? Ligue para o doutor Maurício. Agora. Preciso falar com ele imediatamente, ordenou, com os olhos ainda fixos na direção em que Lucas havia desaparecido. Elvira assentiu e correu para dentro da casa. Beatriz sabia que precisava de aliados, e Maurício, o advogado da família, era o único em quem podia confiar, ou pelo menos, o único que tinha tanto a perder quanto ela. Beatriz se sentou novamente na cadeira da varanda, tentando processar tudo o que havia acontecido. O retorno de Lucas não era algo que ela havia previsto, e isso a deixava furiosa. Toda sua vida tinha sido dedicada ao controle, à manipulação, e agora aquele jovem ousava desafiar tudo o que ela havia conquistado. Seus pensamentos foram interrompidos pelo som de passos rápidos. Elvira voltou com o telefone na mão. Doutor Maurício está na linha, senhora, informou a governanta, entregando o aparelho. Beatriz pegou o telefone, sua mão ainda trêmula, mas sua voz recuperou o tom frio e calculista que sempre a caracterizara. Maurício? Precisamos conversar. Agora. Algo aconteceu, e preciso da sua ajuda para lidar com isso, disse, sem rodeios. Do outro lado da linha, o advogado hesitou antes de responder. Claro, dona Beatriz. O que aconteceu? Perguntou, sua voz grave demonstrando uma certa preocupação. Fernando, Ana e Lucas. Eles estão vivos. Apareceram aqui hoje, revelou Beatriz, apertando os lábios ao sentir a tensão na voz do advogado. O quê? Isso é impossível. Como? Maurício parecia em choque. Eu não sei como, mas estão vivos. Precisamos agir rápido antes que eles consigam qualquer coisa contra mim, insistiu Beatriz, sua voz ficando mais urgente. Houve um breve silêncio, e então Maurício respondeu. Vou até aí agora mesmo. Precisamos discutir isso pessoalmente. Mas, Beatriz, precisamos ser cuidadosos. Qualquer passo em falso e tudo o que fizemos pode vir à tona, advertiu ele. Eu sei disso, Maurício. Apenas venha. Não temos tempo a perder, disse ela, antes de desligar o telefone. Beatriz permaneceu sentada, tentando recuperar o controle sobre a situação. Ela precisava pensar em um plano, algo que pudesse impedir Fernando, Ana e Lucas de destruí-la. Eles queriam recuperar o que era deles, mas Beatriz não estava disposta a ceder. Ela não tinha passado por tudo aquilo para perder agora. Se é uma guerra que querem, é uma guerra que terão, pensou, enquanto um sorriso frio surgia em seus lábios. A manhã seguinte trouxe uma atmosfera carregada para a mansão Lemos. O sol brilhava, mas sua luz parecia não penetrar o ambiente pesado de preocupação e tensão que pairava sobre a casa. Dona Beatriz estava no salão principal, esperando o doutor Maurício. Ela andava de um lado para o outro, inquieta. A aparição de Lucas no dia anterior tinha sido um golpe que a deixara abalada, algo que ela não podia deixar transparecer. Finalmente, o som da campainha ecoou pelo salão, e Elvira, como sempre eficiente, rapidamente foi atender. Dr. Maurício entrou com uma expressão grave, os cabelos grisalhos parecendo mais desarrumados do que o usual. Ele carregava uma pasta de couro que sempre trazia para discussões importantes. Beatriz cumprimentou ele, a voz baixa. Preciso admitir que fiquei extremamente preocupado com o que você disse ao telefone. Beatriz acenou para que ele se sentasse.
Os dois acomodaram-se em poltronas opostas, o que tornava o ambiente quase como uma disputa de xadrez. Eles estão vivos, Maurício. Eu vi com meus próprios olhos, disse Beatriz, tentando manter a voz firme, embora uma ponta de frustração vazasse. Lucas veio até aqui, se apresentou. Ele tinha provas. Provas que não poderiam ser falsificadas tão facilmente. Maurício esfregou o queixo, pensativo. Isso é altamente inesperado. E perigoso. Se Fernando e Ana estão vivos, eles têm todo o direito à fortuna. E não tenho dúvidas de que eles buscarão justiça contra você. Ele parou, encarando Beatriz com seriedade. Precisamos agir com extrema cautela. Beatriz o encarou, os olhos faiscando de raiva contida. Eu não posso deixar que eles destruam tudo o que construí, Maurício. Já perdi muito para esses ingratos. Eles nunca entenderam o que fiz pela família. Fernando sempre foi um fraco, e Ana sempre tentou me desafiar. Eles não podem vencer. O advogado olhou para baixo, refletindo por um momento. Precisamos ganhar tempo. Você tem que desacreditá-los. Eles passaram 20 anos desaparecidos. As pessoas da cidade conhecem você, Beatriz. Sabem quem você é, ou pelo menos acham que sabem. Se conseguirmos pintar uma narrativa convincente, talvez possamos contornar essa situação, sugeriu ele, olhando para Beatriz com um olhar conspiratório. Beatriz assentiu, inclinando-se para a frente. Certo. Mas precisamos agir logo. Lucas disse que voltaria, e tenho certeza de que Fernando e Ana estão planejando algo. Eles nunca me perdoaram por eu ser quem sou, murmurou, seu tom amargurado. O advogado ergueu uma sobrancelha. Então vamos começar imediatamente. Precisamos de testemunhas, de pessoas que possam atestar seu caráter, Beatriz. Precisamos que todos estejam do seu lado quando eles aparecerem em público, ele disse, abrindo a pasta e pegando alguns papéis. Beatriz sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos. Eu sei exatamente quem chamar. Amigos antigos da família, pessoas que sempre me apoiaram. Vou garantir que a cidade inteira saiba que sou a verdadeira vítima dessa história, afirmou, sua voz carregada de uma determinação fria. Maurício concordou com a cabeça. Ótimo. Enquanto isso, vou preparar alguns documentos para proteger seus interesses. Precisamos ter certeza de que nada que Fernando e Ana disserem será aceito sem questionamentos. Vamos desacreditá-los, Beatriz. E quando a poeira baixar, veremos como lidar com eles de maneira definitiva, disse, sua voz carregada de um tom sombrio. Beatriz se recostou na poltrona, respirando fundo. A presença de Maurício ali, tão firme e calculista quanto ela, lhe dava uma sensação de controle que quase escapara de suas mãos. Obrigada, Maurício. Você é o único em quem posso confiar, disse ela, e, por um breve momento, sua voz parecia mais suave, quase sincera. Maurício apenas assentiu, levantando-se e arrumando sua pasta. Farei o que for preciso, Beatriz. Mas lembre-se, precisaremos ser precisos e implacáveis. Eles não vão desistir facilmente, então não podemos cometer erros, advertiu ele antes de se dirigir à porta. Beatriz acompanhou o advogado até a saída, seus olhos seguindo cada movimento dele. Quando a porta se fechou, ela ficou parada ali, olhando para o vazio por um momento. Sua mente fervilhava de ideias, planos, estratégias. Fernando, Ana e Lucas podiam estar de volta, mas ela não perderia sem lutar. No final da tarde, Beatriz decidiu tomar uma ação imediata. Chamou Elvira e deu ordens claras. Elvira, preciso que você ligue para os meus amigos. Todos eles. Vamos organizar um jantar especial aqui na mansão, algo para reunir aqueles que sempre estiveram ao meu lado. Quero todos aqui no fim de semana, disse Beatriz, o tom decidido e firme. Elvira assentiu, mas hesitou por um momento antes de falar. Dona Beatriz, a senhora tem certeza de que quer fazer isso agora? Parece uma época tão atribulada, comentou a governanta, sua voz cheia de preocupação. Beatriz olhou diretamente para Elvira, os olhos cheios de uma intensidade que deixava claro que não admitiria questionamentos. Agora é exatamente quando eu preciso deles, Elvira. Faça o que estou pedindo.
Vamos garantir que todos saibam que esta casa está cheia de amigos leais, e que qualquer tentativa de atacar minha reputação será em vão, afirmou ela, encerrando a conversa. Enquanto Elvira se afastava para fazer as ligações, Beatriz subiu para o andar de cima. Precisava preparar-se, não apenas para a reunião que estava por vir, mas para o que quer que Fernando, Ana e Lucas estivessem planejando. Ao chegar em seu quarto, abriu um cofre escondido atrás de uma prateleira de livros. Dentro dele, estavam documentos antigos, registros que poderiam ser úteis se ela precisasse manipular a narrativa a seu favor. Ela pegou uma foto antiga, um retrato de Fernando ainda jovem. Observou por um instante, seus olhos cheios de uma mistura de sentimentos, raiva, frustração, e talvez uma ponta de tristeza que nunca admitiria. Beatriz não tinha medo de sujar as mãos, nunca tivera. E se Fernando achava que podia simplesmente aparecer e tomar o que era dela, ele estava muito enganado. Naquela noite, a mansão estava em um silêncio absoluto, exceto pelos passos firmes de Beatriz que ecoavam pelo corredor. Ela se aproximou da janela e observou a cidade lá fora, com suas luzes piscando ao longe. A cidade era dela, as pessoas acreditavam nela, e ela faria o que fosse preciso para manter as aparências. Se é isso que eles querem, é isso que terão, pensou, enquanto fechava as cortinas. No dia seguinte, a movimentação na mansão foi intensa. Elvira tinha cumprido as ordens de Beatriz, e muitos dos antigos amigos da família Lemos confirmaram presença no jantar. A cidade estava em alvoroço, já que todos queriam entender o que estava acontecendo. As notícias sobre o retorno de Fernando, Ana e Lucas começavam a se espalhar como fogo em palha seca, e Beatriz sabia que precisava agir antes que os rumores fugissem de controle. À noite, a mansão estava iluminada. Carros caros estacionavam um após o outro, e convidados vestidos elegantemente atravessavam os portões da mansão. Beatriz estava impecável, trajando um vestido longo azul marinho e um colar de pérolas que exalava elegância e poder. Ela cumprimentava a cada convidado com um sorriso amável, embora seus olhos traíssem a tensão que sentia. "Beatriz, querida!" exclamou Dona Margarida, uma amiga de longa data, enquanto se aproximava com os braços abertos para um abraço. "Fiquei tão surpresa com o convite, especialmente agora com todas essas histórias malucas que andam circulando pela cidade." Beatriz retribuiu o abraço, mantendo um sorriso controlado. "Ah, minha querida Margarida, você sabe como são as pessoas. Sempre prontas para espalhar boatos e causar tumulto. Eu quis reunir todos para esclarecer qualquer mal-entendido antes que as coisas saiam do controle", disse ela, sua voz cheia de uma falsa doçura. Dona Margarida concordou com um aceno de cabeça, seus olhos curiosos. "Eu sabia que só podia ser isso. Afinal, todos conhecemos você, Beatriz. Sabemos da sua integridade e de tudo que já passou. Não é qualquer um que consegue superar tanta dor e ainda se manter firme", comentou, apertando a mão de Beatriz com carinho. Beatriz sentiu uma pontada de satisfação ao ouvir aquelas palavras. Era exatamente esse tipo de apoio que ela precisava reforçar naquela noite. "Obrigada, Margarida. Sua amizade sempre foi muito importante para mim", respondeu Beatriz, apertando a mão da amiga. "Agora, venha, vamos nos juntar aos outros na sala de estar." Enquanto os convidados se acomodavam, Beatriz se posicionou estrategicamente ao lado da lareira, onde todos podiam vê-la. Ela ergueu uma taça de vinho e fez um sinal para que as conversas cessassem. "Queridos amigos, estou muito grata por terem vindo aqui esta noite", começou ela, sua voz firme e clara. "Sei que muitos de vocês devem ter ouvido rumores nos últimos dias. Rumores sobre o retorno de meu filho, Fernando, e sua família. Quero deixar claro que, embora esses rumores sejam muito perturbadores, estou aqui para enfrentá-los de cabeça erguida." Os olhos dos convidados estavam fixos em Beatriz, e ela aproveitou aquele momento de atenção total. "Não sei quem são essas pessoas que afirmam ser minha família. Mas sei que há muitas pessoas mal intencionadas por aí, prontas para explorar a dor dos outros por algum tipo de ganho pessoal. Não vou permitir que isso aconteça. Minha vida sempre foi transparente, e tenho todos vocês como testemunhas da minha dedicação e do meu amor por esta família e por esta cidade", declarou, com uma intensidade que fez alguns convidados a sentirem em aprovação. O murmúrio de apoio que se seguiu foi exatamente o que Beatriz precisava. Ela observou os rostos dos amigos, captando sinais de empatia e solidariedade. Cada gesto de aprovação era uma vitória em sua batalha pela narrativa da verdade.
Maurício, que também estava presente, se aproximou e colocou uma mão no ombro de Beatriz, sinalizando seu apoio. Beatriz, nós todos sabemos o quanto você é uma mulher forte. Tenho certeza de que, juntos, enfrentaremos qualquer ameaça que possa surgir, disse ele, sua voz projetando segurança. Beatriz sorriu, agradecida. Muito obrigada, Maurício. É exatamente disso que precisamos, união. Não vamos deixar que ninguém destrua tudo que construímos, respondeu ela, sua voz cheia de convicção. Após o discurso, a atmosfera na mansão se tornou mais leve. As conversas fluíam, e Beatriz aproveitava cada oportunidade para reforçar sua posição, deixando claro que ela era vítima de uma tentativa de golpe. Ela sabia que a presença de Maurício, um advogado respeitado, também ajudava a legitimar suas palavras. No entanto, enquanto o jantar se desenrolava, um dos convidados, o Sr. Arnaldo, um homem que sempre fora próximo de Fernando, parecia inquieto. Ele se aproximou de Maurício enquanto este estava servindo-se de uma taça de vinho. Maurício, você realmente acredita que essas pessoas são impostores? Eu conheci Fernando muito bem. Se for realmente ele, começou Arnaldo, a voz baixa e hesitante. Maurício manteve a expressão controlada e suspirou. Arnaldo, eu entendo sua preocupação. Mas precisamos ser racionais. Pessoas desaparecidas há tanto tempo não simplesmente reaparecem do nada, e há muitos interesses em jogo aqui. Precisamos proteger Beatriz e tudo que ela construiu, respondeu, lançando um olhar firme para Arnaldo. Arnaldo assentiu, mas não parecia totalmente convencido. Maurício percebeu a hesitação e sabia que precisariam trabalhar mais para garantir que não houvesse dúvidas. Enquanto isso, Beatriz continuava sua atuação impecável, garantindo que todos estivessem do seu lado. A noite terminou com Beatriz sentindo-se momentaneamente vitoriosa. Mas, no fundo, ela sabia que aquela batalha estava apenas começando. Fernando, Ana e Lucas estavam lá fora, e ela não fazia ideia do que estavam planejando. Mas uma coisa era certa, ela não se renderia sem lutar, e usaria cada recurso disponível para proteger o que era seu. Ao fechar a porta atrás do último convidado, Beatriz respirou fundo. Ela olhou para Maurício, que ainda estava ao seu lado. Isso é apenas o começo. Precisamos estar preparados para o que vier, disse ela, sua voz carregada de determinação. Maurício assentiu. E estaremos, Beatriz. Eles não vão nos derrubar, respondeu ele, com firmeza. Beatriz se permitiu um pequeno sorriso. Eles estavam prontos para a guerra, e ela não tinha dúvidas de que faria o que fosse necessário para vencer. 2 dias após o jantar organizado por Beatriz, a cidade estava fervilhando com rumores e especulações. O suposto retorno de Fernando, Ana e Lucas estava na boca de todos, e enquanto alguns se mostravam céticos, outros acreditavam que havia uma possibilidade real de a família Lemos estar viva. Beatriz sabia que a batalha estava apenas começando, e a incerteza que pairava na cidade poderia ser sua ruína ou sua salvação. Precisava tomar uma atitude que consolidasse o controle da narrativa. No entanto, Beatriz não contava com o próximo movimento de Lucas. Naquela manhã, um carro preto estacionou em frente à mansão, e Lucas, acompanhado por Fernando e Ana, desceu do veículo. Fernando, agora um homem de 60 anos, tinha a postura altiva, apesar dos traços de cansaço visíveis. Ana, ao lado dele, mantinha um olhar determinado. Os 3 caminharam até o portão, e Lucas apertou o interfone. Vovó, estamos aqui para conversar. Não vamos embora até que nos escute, disse ele, a voz firme e alta o suficiente para que Beatriz, que estava no andar de cima, ouvisse. Beatriz se aproximou da janela e olhou para baixo. Seu coração disparou ao ver Fernando e Ana. Eles estavam realmente ali, de pé, na entrada da sua mansão, vivos e bem. A raiva e o medo a invadiram simultaneamente, mas ela sabia que precisava manter a compostura. Não podia se permitir demonstrar fraqueza naquele momento. Desceu as escadas lentamente, sentindo cada passo como se carregasse o peso dos anos de segredos e manipulações. Ao chegar ao saguão, sinalizou para Elvira, que estava parada ao lado da porta, apreensiva. Abra o portão, Elvira. Vamos ver o que esses visitantes têm a dizer, ordenou Beatriz, seu tom gélido. Elvira assentiu e fez o que lhe foi pedido. Minutos depois, Fernando, Ana e Lucas atravessavam a entrada da mansão.
Os olhos de Beatriz se fixaram em Fernando, que a encarava sem piscar. A tensão no ar era palpável, e a sala parecia pequena demais para conter toda a carga emocional daquele reencontro. Faz muito tempo, mãe, disse Fernando, quebrando o silêncio, sua voz rouca, mas cheia de uma firmeza que Beatriz reconhecia. Tempo demais, respondeu Beatriz, com um tom de desdém. O que querem aqui? Já fizeram um espetáculo suficiente pela cidade, espalhando mentiras. Ana deu um passo à frente, seus olhos ardendo com indignação. Mentiras, Beatriz? Nós sobrevivemos ao acidente que você provocou. Você tentou nos matar e agora nos chama de mentirosos. Disparou ela, sua voz cheia de uma raiva contida por décadas. Beatriz soltou uma risada seca, sua expressão endurecendo. Não sei do que está falando, Ana. Vocês desaparecem por 20 anos e agora aparecem aqui com essas acusações absurdas? Acha que alguém vai acreditar em vocês? Retrucou, tentando parecer confiante. Lucas se adiantou, ficando ao lado dos pais. Nós não estamos aqui para discutir com você, vovó. Estamos aqui para dizer que vamos recuperar tudo que é nosso. Temos provas do que você fez. O mecânico que você subornou, os registros bancários, tudo. Não vamos descansar até que você pague pelo que fez, disse ele, sua voz firme e cheia de convicção. Beatriz estreitou os olhos, sentindo o pânico começar a se instalar em seu peito. Ela não esperava que eles tivessem conseguido provas. Precisava ganhar tempo, precisava pensar em um jeito de virar o jogo. Provas? Vocês realmente acham que podem me ameaçar? Acham que vão conseguir alguma coisa com isso? Beatriz tentou desviar o foco, mas a insegurança transparecia em seu tom. Fernando deu um passo à frente, ficando cara a cara com Beatriz. Não é uma ameaça, mãe. É uma promessa. Você tirou de nós tudo o que podíamos ter, nossa casa, nossa vida, nossa paz. Mas nós sobrevivemos, e agora vamos garantir que a verdade venha à tona. O que você fez é imperdoável, e não vamos mais nos esconder, disse ele, seus olhos cheios de uma dor profunda. Beatriz sentiu suas pernas fraquejarem por um momento. Ela respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Não podia deixar que vissem sua fraqueza, não ali, não agora. Seu olhar se voltou para Ana, que a encarava com desprezo. E o que vocês pretendem fazer? Me denunciar? Vocês realmente acreditam que alguém vai comprar essa história? Eu sou Beatriz Lemos, a matriarca desta família. Tenho amigos, influência. Vocês não vão conseguir me derrubar, disse ela, tentando soar convincente. Ana balançou a cabeça, um sorriso triste surgindo em seus lábios. Beatriz, você se engana se acha que as pessoas ainda são cegas ao que você é de verdade. Durante esses anos, vimos de longe o tipo de pessoa que você se tornou. E não estamos sozinhos. Há pessoas que nos apoiam, pessoas que sabem a verdade. Vamos até o fim, afirmou, com determinação. O ambiente parecia prestes a explodir. Beatriz sabia que precisava acabar com aquela conversa antes que eles tomassem o controle da situação. Ela se virou abruptamente para Elvira, que observava tudo com os olhos arregalados. Elvira, leve-os até a saída. Esta conversa terminou, ordenou, sua voz saindo mais trêmula do que gostaria. Fernando balançou a cabeça, desapontado, e se virou para ir embora, mas antes de sair, olhou para a mãe uma última vez. Esta é a última vez que venho até você em busca de uma chance de redenção, mãe. Agora, vamos deixar que a verdade fale por si só. Espero que esteja preparada para enfrentar o que vem a seguir, disse ele, sua voz carregada de tristeza. Beatriz não respondeu. Ela apenas observou enquanto os três se retiravam da mansão, seus passos ecoando pelo salão. Quando a porta se fechou atrás deles, Beatriz sentiu seu corpo fraquejar, e ela se apoiou na poltrona mais próxima. O medo e a raiva borbulhavam dentro dela. Precisava fazer algo, e rápido. Pouco depois, Dr. Maurício chegou à mansão, atendendo ao chamado urgente de Beatriz. Ele entrou no salão e encontrou-a sentada, com uma expressão de pura fúria e determinação. Maurício, eles apareceram aqui. Fernando, Ana e Lucas. Eles têm provas, ou pelo menos dizem ter. Precisamos agir agora, disse Beatriz, sua voz trêmula de raiva.
Maurício franziu o senho, sua mente já trabalhando em possíveis soluções. Precisamos desacreditá-los completamente, Beatriz. Se eles têm provas, precisamos encontrar uma maneira de invalidá-las. Vou mobilizar algumas pessoas que podem nos ajudar a dificultar qualquer tentativa deles de levar isso adiante, afirmou, sentando-se ao lado dela. Beatriz assentiu, seus olhos brilhando com uma mistura de medo e vingança. Não vou deixar que eles me destruam, Maurício. Fiz o que fiz porque era necessário. Fernando nunca me entendeu, nunca compreendeu o que era preciso para manter essa família no topo. E agora ele volta para tentar me destruir? Não. Eu não permitirei, disse ela, cerrando os punhos. Maurício pegou sua pasta e começou a procurar alguns documentos. Vamos precisar atacar em várias frentes, Beatriz. Precisamos garantir que qualquer movimento deles seja barrado. Conheço algumas pessoas que podem dificultar a vida deles na justiça. Além disso, precisamos usar a mídia ao nosso favor. Vamos garantir que a narrativa pública esteja do nosso lado, explicou ele, com um olhar calculista. Beatriz respirou fundo, tentando controlar suas emoções. Precisava ser racional, precisa agir com frieza. Seu olhar se fixou em uma foto antiga de Fernando, ainda menino, que estava sobre a mesa. Eu criei Fernando para ser forte, para ser implacável. Mas ele se rebelou contra mim, escolheu um caminho diferente. E agora ele vai pagar por isso. Vou mostrar a ele que ninguém me desafia sem consequências, afirmou ela, sua voz carregada de uma determinação fria. Vamos precisar ser cuidadosos, Beatriz. Eles estão determinados, e não podemos subestimá-los, advertiu Maurício, fechando a pasta e se levantando. Vou começar a preparar tudo. Precisamos agir rápido antes que eles tenham a chance de expor qualquer coisa. Beatriz se levantou também, caminhando até a janela e olhando para o jardim lá fora. O céu estava nublado, e o vento agitava as árvores, como se refletisse a tempestade que se formava dentro dela. Faça o que for preciso, Maurício. Não vou perder o que é meu. Não depois de tudo que fiz para chegar até aqui, disse ela, sem desviar o olhar da paisagem. Maurício assentiu e se retirou, deixando Beatriz sozinha no salão. Ela continuou olhando para fora, seus pensamentos fervilhando de planos e estratégias. Fernando, Ana e Lucas tinham voltado, mas ela estava pronta para enfrentá-los. Não deixaria que nada nem ninguém tirasse dela o que ela acreditava ser seu por direito. Se é guerra que eles querem, é guerra que terão, pensou, enquanto o vento lá fora parecia uivar em resposta. Naquela noite, Beatriz não conseguiu dormir. A cada vez que fechava os olhos, as imagens de Fernando, Ana e Lucas invadiam sua mente. O olhar de desprezo de Ana, a tristeza nos olhos de Fernando, a determinação de Lucas, tudo aquilo a atormentava. Levantou-se da cama no meio da madrugada e caminhou até o escritório, onde começou a escrever uma série de anotações, listando nomes de aliados, pessoas que poderiam ajudá-la a destruir qualquer credibilidade que Fernando e sua família pudessem ter. Na manhã seguinte, Beatriz já estava de pé antes do amanhecer. Elvira a encontrou no escritório, cercada de papéis e com uma expressão determinada no rosto. Dona Beatriz, a senhora não dormiu? Perguntou a governanta, preocupada. Beatriz levantou o olhar, seus olhos vermelhos de cansaço, mas ainda cheios de determinação. Não, Elvira. Não tenho tempo para descansar. Há muito a ser feito. Preciso garantir que tudo esteja sob controle, respondeu ela, com um sorriso frio. Elvira assentiu, embora sua expressão denunciasse sua preocupação. Ela conhecia Beatriz há muitos anos e sabia que, quando estava assim, nada faria desistir de seus objetivos. Vou preparar o café da manhã, senhora, disse Elvira, antes de sair do escritório. Beatriz voltou a olhar para seus papéis. Precisava agir rápido, e precisava ser implacável. Não deixaria que Fernando, Ana e Lucas tomassem nada dela. Eles escolheram o confronto, e ela não se renderia. Havia muito em jogo, e Beatriz estava disposta a fazer qualquer coisa para vencer. Vocês acham que podem me desafiar? Pensou, olhando para a foto de Fernando sobre a mesa. Eu vou mostrar a vocês quem realmente manda aqui. Com essa promessa silenciosa, Beatriz se levantou, pronta para enfrentar o dia e todos os desafios que ele traria. Estava disposta a ir até o fim, e nada a impediria de proteger o que era seu.
A tensão aumentava conforme os dias passavam, e Beatriz sentia o cerco se fechando ao seu redor. O plano de desacreditar Fernando, Ana e Lucas estava em andamento, mas ela sabia que não poderia subestimar a determinação da família que retornará para reclamar o que era seu. As noites sem dormir se acumulavam, e a exaustão começava a pesar sobre ela, mas Beatriz não permitiria que isso a abalasse. Era uma luta pela sobrevivência, e ela estava determinada a vencer. Naquela manhã, o Dr. Maurício estava de volta à mansão, trazendo consigo uma pilha de documentos e uma expressão de preocupação. Ele se sentou no escritório de Beatriz, espalhando os papéis sobre a mesa enquanto ela o observava em silêncio. Beatriz, temos um problema maior do que imaginávamos, começou ele, sem rodeios. As pessoas da cidade estão começando a falar, e não estamos conseguindo controlar os rumores como gostaríamos. Fernando e Ana são conhecidos aqui, e há muitos que acreditam neles. Beatriz estreitou os olhos, sua expressão ficando mais sombria. E quanto aos nossos aliados? Eles não estão fazendo nada para nos ajudar? Perguntou, seu tom gélido. Maurício suspirou e balançou a cabeça. Alguns deles estão hesitantes. A presença de Fernando, Ana e Lucas abalou a confiança de muitos. Eles temem se envolver em algo que possa comprometer suas reputações. A única pessoa que ainda está do nosso lado, sem questionamentos, é o Sr. Arnaldo. Ele acredita na sua versão e está disposto a ajudar, respondeu o advogado, enquanto folheava os papéis. Beatriz se recostou na cadeira, sua mente trabalhando rapidamente para encontrar uma solução. Ela sabia que precisava de mais apoio, e precisava rapidamente. Sem aliados suficientes, toda a sua posição estava ameaçada. Então vamos dobrar nossos esforços, Maurício. Precisamos garantir que todos aqueles que se beneficiaram da nossa generosidade nos apoiem agora. A cidade precisa entender que estamos no controle. Não vou permitir que Fernando e Ana ganhem a simpatia das pessoas, disse ela, sua voz cheia de determinação. Maurício assentiu, mas a preocupação ainda era evidente em seu rosto. Vou reforçar os contatos e garantir que mais aliados estejam conosco. Além disso, já estou mobilizando a mídia local para divulgar uma matéria que ponha em dúvida a legitimidade do retorno deles. Vamos pintar uma narrativa que os mostre como oportunistas, tentando extorquir você, explicou ele. Beatriz sorriu, um sorriso frio e calculista. Ótimo! Quero que faça isso o mais rápido possível. Precisamos virar o jogo antes que eles tenham a chance de fazer mais alguma coisa. Vou falar pessoalmente com alguns dos nossos amigos. Quero que todos estejam do meu lado quando o confronto final chegar, afirmou, com convicção. Enquanto isso, em uma casa simples nos arredores da cidade, Fernando, Ana e Lucas estavam reunidos em torno de uma mesa de jantar. A tensão era palpável, mas também havia um senso de união entre eles que era inquebrável. Lucas olhava para seus pais, seus olhos cheios de preocupação. Nós precisamos agir rápido. Minha avó está se movendo mais rápido do que esperávamos. Se não conseguirmos reunir apoio suficiente, ela vai nos destruir, disse ele, sua voz cheia de urgência. Fernando assentiu, colocando a mão sobre a de Lucas para confortá-lo. Eu sei, filho. Mas precisamos ser cuidadosos. Não podemos dar um passo em falso. Se mostrarmos desespero, Beatriz vai usar isso contra nós. Temos que agir de maneira estratégica, disse ele, tentando manter a calma. Ana suspirou, olhando para Fernando e depois para Lucas. Eu conheço Beatriz. Sei do que ela é capaz. Ela não vai hesitar em usar qualquer meio para nos desacreditar. Mas também sei que temos pessoas ao nosso lado. O mecânico, que foi testemunha da sabotagem, está disposto a falar. E há outras pessoas na cidade que não foram enganadas pela máscara de bondade dela, afirmou, com um tom de esperança. Lucas assentiu, respirando fundo. Precisamos garantir que a verdade seja conhecida. Não podemos permitir que ela continue manipulando tudo e todos. O próximo passo deve ser reunir essas pessoas e garantir que tenham voz, disse ele, determinado. No entanto, o que Lucas, Fernando e Ana não sabiam era que Beatriz estava disposta a ir ainda mais longe para manter seu controle. Enquanto eles planejavam suas próximas ações, Beatriz se encontrava em um bar discreto, em uma área afastada da cidade.
Ela estava acompanhada de um homem que parecia deslocado ali, vestia-se de forma elegante demais para o ambiente. Ele era Roberto, um detetive particular que Beatriz contratara para reunir qualquer informação comprometedora sobre Fernando e sua família. Quero que descubra tudo o que puder sobre eles. Onde estiveram nesses últimos anos, com quem se relacionaram, qualquer deslize. Não importa o quão pequeno seja, quero saber de tudo, ordenou Beatriz, sua voz carregada de frieza. Roberto assentiu, abrindo uma pasta e mostrando algumas fotos e documentos. Já consegui algumas informações preliminares. Parece que eles viveram em uma comunidade isolada durante esses anos, mas há poucas informações concretas. Vou continuar investigando e garantir que nada fique escondido, disse ele. Beatriz sorriu, satisfeita. Ótimo. Faça isso o mais rápido possível. Precisamos estar preparados para destruí-los antes que tenham a chance de nos derrubar, afirmou, antes de se levantar e deixar o bar, seu semblante duro e determinado. Enquanto isso, Fernando, Ana e Lucas encontraram apoio em pessoas que também sofreram com as manipulações de Beatriz ao longo dos anos. Havia moradores que conheciam as histórias de abuso de poder e de crueldade dela, e estavam dispostos a falar. O mecânico, Joaquim, que tinha adulterado a lancha sob pressão de Beatriz, estava particularmente ansioso para corrigir o erro que cometeu. Eu fiz aquilo porque não tinha escolha. Ela ameaçou minha família, e eu não podia arriscar. Mas nunca imaginei que alguém sobreviveria àquele acidente. Agora que sei que vocês estão vivos, quero fazer o que for possível para ajudar, disse Joaquim, sua voz cheia de culpa. Lucas colocou a mão no ombro de Joaquim, seus olhos mostrando empatia. Nós entendemos, Joaquim. Não estamos aqui para julgar. Sabemos como minha avó pode ser implacável. Precisamos apenas do seu testemunho para garantir que a verdade seja conhecida, afirmou ele, com um tom reconfortante. Com o apoio de Joaquim e de outras testemunhas, Fernando e sua família começaram a reunir provas e preparar-se para uma ação legal contra Beatriz. Eles sabiam que seria uma batalha difícil, mas a determinação de ver a justiça prevalecer os impulsionava a seguir em frente. Era mais do que recuperar uma fortuna, era sobre justiça, sobre restaurar a dignidade que Beatriz havia tirado deles. Naquela noite, Beatriz estava sentada em seu escritório, revendo os documentos que Maurício trouxera. As palavras de Fernando ainda ecoavam em sua mente, e pela primeira vez em muito tempo, ela sentia que seu controle estava verdadeiramente ameaçado. Mas Beatriz não era uma mulher que se deixava intimidar. Ela já havia enfrentado desafios antes e vencido, e faria isso novamente. Eles acham que podem me derrotar? Acham que a verdade vai prevalecer? Murmurou para si mesma, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Eu vou mostrar a eles que o poder não é algo que se ganha facilmente. É algo que se toma e se mantém, a qualquer custo. Beatriz sabia que o tempo estava se esgotando, e que a próxima jogada seria decisiva. Precisava dar um golpe certeiro, algo que desestabilizasse completamente Fernando, Ana e Lucas, antes que eles tivessem a chance de levar suas provas a público. Ela pegou o telefone e discou um número que conhecia bem. Maurício, preciso que venha aqui imediatamente. Temos que dar o próximo passo, e não podemos hesitar, disse, sua voz carregada de uma determinação fria. Do outro lado da cidade, Fernando, Ana e Lucas também se preparavam para a batalha que estava por vir. Eles sabiam que Beatriz não era uma adversária fácil, mas a verdade estava do lado deles, e isso era o que os motivava a seguir em frente. Lucas olhou para seus pais, seu coração cheio de determinação. Vamos conseguir. Vamos fazer justiça. Não importa o que aconteça, nós vamos até o fim, disse ele, sua voz firme. Fernando assentiu, colocando a mão no ombro do filho. Estamos juntos nisso, Lucas. Nada mais de medo. Nada mais de fugir. Agora é a hora de enfrentarmos tudo o que ela fez, afirmou, com um olhar resoluto. Ana, ao lado deles, sorriu, embora seus olhos estivessem cheios de lágrimas. Ela sabia que aquela batalha seria difícil, mas também sabia que, pela primeira vez em 20 anos, estavam unidos e prontos para enfrentar qualquer coisa. Estamos prontos. Vamos lutar, e não vamos parar até que a verdade seja conhecida, declarou ela, com uma voz que misturava dor e esperança. Os caminhos estavam traçados, e a guerra entre Beatriz e sua família estava prestes a alcançar seu ápice.
De um lado, a matriarca determinada a manter seu poder a qualquer custo. Do outro, uma família que, apesar de tudo, estava decidida a lutar por justiça e redenção. As cartas estavam na mesa, e o próximo movimento seria crucial. As semanas seguintes foram intensas, uma verdadeira batalha travada nos bastidores da cidade. Beatriz sabia que seu poder estava em risco e que qualquer movimento em falso poderia ser fatal. Dr. Maurício, ao seu lado, estava determinado a ajudá-la a se manter firme, mas as notícias sobre Fernando, Ana e Lucas continuavam a se espalhar, e a simpatia pelo trio crescia a cada dia. Algo precisava ser feito, e precisava ser feito rápido. Naquela tarde, Beatriz e Maurício estavam reunidos em seu escritório, o ambiente carregado de uma tensão quase palpável. O advogado espalhou alguns documentos sobre a mesa, seu olhar sombrio. Beatriz, fizemos tudo o que podíamos para desacreditá-los publicamente, mas ainda não é o suficiente. Eles conseguiram apoio de algumas pessoas influentes, e isso está complicando nossa situação. Precisamos de algo que os destrua completamente, um golpe certeiro, disse ele, sua voz baixa e carregada de urgência. Beatriz franziu a testa, sua mente trabalhando rápido. Ela se levantou, caminhando até a janela e olhando para fora. Sentia como se o tempo estivesse se esgotando, como se o cerco estivesse cada vez mais apertado. Mas Beatriz não era uma mulher que se deixava intimidar por desafios. Já havia passado por muitas coisas para chegar onde estava, e não desistiria agora. Precisamos de algo que os exponha publicamente, algo que os coloque como mentirosos e aproveitadores. Se conseguirmos fazer isso, toda a narrativa deles desmorona, disse Beatriz, voltando-se para Maurício, seus olhos brilhando com determinação. Maurício assentiu, parecendo ponderar as palavras de Beatriz. Ele pegou um dos documentos na mesa e o entregou a ela. Temos uma possibilidade. Descobri que, durante o tempo em que estiveram desaparecidos, Fernando e Ana fizeram algumas transações financeiras questionáveis. Não sabemos exatamente os motivos, mas podemos usar isso para levantar suspeitas sobre as intenções deles. Podemos insinuar que eles estavam envolvidos em algo ilegal e que agora estão tentando recuperar a fortuna para encobrir suas dívidas, sugeriu ele. Beatriz olhou para o documento, seus olhos se estreitando enquanto lia as informações. Um sorriso frio surgiu em seus lábios. Aquilo poderia ser exatamente o que precisavam para virar o jogo. Isso é perfeito, Maurício. Vamos usar isso contra eles. Quero que entre em contato com nossos aliados na imprensa e faça com que essa história se espalhe. Precisamos que todos pensem que Fernando e Ana são oportunistas, dispostos a qualquer coisa para conseguir dinheiro, disse ela, sua voz carregada de uma determinação feroz. Maurício assentiu, já pegando o telefone para começar a fazer os contatos. Beatriz sabia que precisavam agir rápido, antes que Fernando e Ana tivessem a chance de reagir. Ela se sentou novamente, observando Maurício fazer as ligações. Cada palavra que ele dizia parecia um passo a mais em direção à vitória, e Beatriz não podia deixar de sentir uma satisfação sombria ao pensar que, mais uma vez, estava no controle. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Fernando, Ana e Lucas estavam reunidos na casa simples que haviam alugado. O ambiente estava tenso, e Lucas observava seus pais com preocupação. Eles sabiam que Beatriz não ficaria parada, e as ações dela já começavam a ser sentidas. Algumas notícias negativas sobre Fernando e Ana haviam começado a circular, insinuando que eles tinham motivos escusos para reaparecerem após tanto tempo. Precisamos agir rápido. Minha avó está tentando nos destruir publicamente, e se não fizermos algo, vamos perder o apoio que conseguimos até agora, disse Lucas, sua voz carregada de urgência. Ana suspirou, passando a mão pelos cabelos, visivelmente cansada. Sabíamos que ela faria isso. Beatriz sempre foi boa em manipular as pessoas, em criar uma narrativa que a favoreça. Mas não podemos desistir agora. Precisamos reunir as provas que temos e levá-las à justiça. Precisamos de alguém que esteja disposto a ouvir nossa história e nos apoiar, disse ela, sua voz firme apesar do cansaço. Fernando olhou para sua esposa e depois para o filho, seus olhos cheios de determinação. Estamos juntos nisso. Vamos procurar o promotor da cidade. Se conseguirmos que ele veja as provas que temos, talvez possamos impedir que Beatriz continue nos atacando dessa forma. Precisamos de alguém que possa nos dar voz, alguém que não esteja sob a influência dela, afirmou ele.
Lucas assentiu, concordando com o pai. Vou entrar em contato com o promotor. Conheço alguém que pode nos ajudar a marcar uma reunião com ele. Não podemos esperar mais. Cada dia que passa, ela ganha mais vantagem, disse, levantando-se e pegando o telefone. Enquanto Lucas fazia os contatos, Fernando e Ana se olharam, um misto de cansaço e esperança nos olhos de ambos. Sabiam que estavam lutando contra alguém que não tinha limites, mas também sabiam que não podiam desistir. Aquela era a última chance que tinham de restaurar suas vidas, de recuperar tudo que Beatriz lhes tirara. No dia seguinte, a notícia sobre as supostas transações financeiras de Fernando e Ana estava em todas as manchetes dos jornais locais. Beatriz observava as notícias com um sorriso satisfeito. As manchetes insinuavam que Fernando e Ana tinham motivos obscuros para reaparecerem e que estavam tentando extorquir Beatriz para encobrir problemas financeiros. Era exatamente o que ela precisava para desacreditá-los perante a cidade. Eles nunca terão a chance de se defender. Vou esmagá-los antes que possam reagir, disse Beatriz, com um tom de satisfação em sua voz. Porém, Beatriz subestimou a determinação de sua família. Lucas conseguiu marcar uma reunião com o promotor, e naquela tarde, eles estavam no gabinete do promotor Ferreira, um homem de meia idade, com uma expressão séria e olhar atento. Lucas entregou a ele todas as provas que tinham reunido ao longo dos anos, depoimentos, registros bancários e o testemunho do mecânico Joaquim. Promotor Ferreira, sabemos que isso pode ser difícil de acreditar, mas tudo que está aqui prova que minha avó tentou nos matar. Ela sabotou a lancha e nos deixou para morrer. Durante todos esses anos, lutamos para sobreviver e reunir provas suficientes para fazer justiça. Não estamos atrás de dinheiro. Queremos apenas que a verdade venha à tona e que Beatriz seja responsabilizada pelos seus atos, disse Lucas, sua voz cheia de emoção. O promotor Ferreira folheou os documentos, sua expressão permanecendo impassível. Ele olhou para Fernando, Ana e Lucas, como se tentasse avaliar se estavam dizendo a verdade. Isso é uma acusação muito grave. Se o que vocês dizem é verdade, estamos lidando com uma tentativa de homicídio, além de fraude e manipulação de provas. Vou precisar investigar isso a fundo antes de tomar qualquer decisão, disse ele, sua voz profissional. Ana sentiu, segurando a mão de Fernando. Entendemos, senhor promotor. Só queremos uma chance de provar nossa história. Durante todos esses anos, fomos silenciados, mas agora queremos justiça, afirmou, sua voz cheia de esperança. O promotor assentiu, guardando os documentos em uma pasta. Vou revisar tudo isso e entrar em contato com vocês. Prometo que levarei isso a sério. Se o que estão dizendo for verdade, Beatriz Lemos terá que responder por seus crimes, garantiu ele, sua voz firme. Enquanto Fernando, Ana e Lucas deixavam o gabinete do promotor, sentiram um peso sair de seus ombros. Ainda havia um longo caminho pela frente, mas aquela era a primeira vitória significativa que tinham conseguido. Agora, tudo dependia do promotor Ferreira e de sua disposição para enfrentar o poder e a influência de Beatriz. De volta à mansão, Beatriz estava alheia ao que acontecia nos bastidores. Ela acreditava que tinha tudo sob controle, que suas manipulações e suas alianças seriam suficientes para destruir Fernando e Ana antes que tivessem qualquer chance de reagir. Mas a verdade estava prestes a alcançá-la, e a confiança que sentia começaria a ruir em breve. Naquela noite, enquanto Beatriz se preparava para dormir, olhou para a foto de Fernando que sempre mantinha em seu quarto. Ela se lembrava dele quando criança, tão inocente, tão fácil de controlar. Mas agora, ele era um homem determinado, disposto a lutar contra ela. Beatriz apertou os lábios, sentindo a raiva borbulhar dentro dela. Você não vai vencer, Fernando. Eu vou fazer o que for preciso para manter o que é meu, murmurou para si mesma, antes de apagar as luzes e se deitar. No entanto, o destino tinha outros planos. E, naquela noite, enquanto Beatriz dormia, o promotor Ferreira começava a analisar as provas, percebendo que talvez a história contada por Fernando, Ana e Lucas fosse mais real do que ele jamais imaginara. A batalha estava longe de terminar, mas o equilíbrio de poder começava a mudar, e a verdade finalmente estava encontrando seu caminho para a luz. Os dias que se seguiram à entrega das provas ao promotor Ferreira foram uma montanha-russa emocional para Fernando, Ana e Lucas. A tensão aumentava a cada dia, à medida que aguardavam a resposta sobre os próximos passos. Sabiam que estavam lutando contra alguém implacável,
mas a fé na justiça era o que os mantinha de pé. Precisavam acreditar que, depois de todos os anos de sofrimento, finalmente veriam Beatriz pagar por tudo que fizera. Enquanto isso, Beatriz continuava em sua cruzada para destruir a credibilidade da família. A influência dela sobre a mídia local estava no auge, e os jornais não paravam de divulgar reportagens que colocavam Fernando e Ana como golpistas que retornaram apenas para se aproveitar da herança. No entanto, a situação começava a sair do controle de Beatriz. Por mais que tentasse manipular os acontecimentos, havia algo que ela não conseguia apagar: a verdade. Uma manhã, enquanto Beatriz estava no salão da mansão, Elvira entrou apressada, a expressão assustada. Dona Beatriz, há policiais no portão. Eles dizem que tem um mandado, informou Elvira, sua voz trêmula. Beatriz se levantou abruptamente, o coração disparado. Não podia ser. Não era possível que Fernando tivesse conseguido alguma coisa contra ela. Respirou fundo, tentando manter a compostura, e caminhou até a entrada da mansão. Do lado de fora, um grupo de policiais aguardava, acompanhados do promotor Ferreira. Dona Beatriz Lemos? Perguntou o promotor, a voz firme. Temos um mandado para realizar buscas nesta residência e uma ordem de prisão preventiva contra a senhora, por suspeita de tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos. Beatriz sentiu como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Por um instante, ficou sem palavras, incapaz de compreender como a situação tinha chegado àquele ponto. Mas logo a raiva tomou conta, e ela olhou diretamente para o promotor, seus olhos faiscando. Isso é um absurdo. Vocês não sabem com quem estão lidando. Eu sou Beatriz Lemos. Exclamou, sua voz cheia de fúria. O promotor Ferreira manteve a calma, sem se abalar pelo tom agressivo de Beatriz. Sabemos exatamente com quem estamos lidando, Dona Beatriz. Temos provas suficientes para abrir um processo contra a senhora, e essas provas serão analisadas no tribunal. Agora, por favor, colabore e permita que façamos nosso trabalho, disse ele, sua voz firme, mas sem hostilidade. Os policiais entraram na mansão, começando a busca por documentos e qualquer outra evidência que pudesse corroborar as acusações. Beatriz foi algemada e conduzida até o carro da polícia, sua expressão carregada de ódio e incredulidade. A imprensa, que havia sido avisada, já estava do lado de fora da mansão, registrando cada momento. As câmeras capturavam a imagem de Beatriz sendo levada, enquanto os repórteres narravam o desenrolar dos acontecimentos. Fernando, Ana e Lucas assistiam à transmissão pela televisão, um misto de alívio e emoção estampado em seus rostos. Não era um momento de celebração, mas sim de justiça. Fernando abraçou Ana e Lucas, sentindo o peso de anos de dor começar a se dissipar. Finalmente, a verdade está vindo à tona, disse Fernando, sua voz carregada de emoção. Não foi fácil, mas conseguimos. A justiça está sendo feita. Ana enxugou uma lágrima que escorria pelo rosto e sorriu para o marido e o filho. Sempre soube que um dia isso aconteceria. Que um dia, todo o mal que Beatriz fez seria exposto. Agora, podemos começar a reconstruir nossas vidas, afirmou, com a esperança. Lucas, que tinha sido a força motriz por trás do retorno da família, sentiu um alívio profundo. Ele olhou para os pais, seus olhos brilhando de determinação. Não podemos mudar o passado, mas podemos seguir em frente agora, sabendo que fizemos a coisa certa. Que não deixamos o medo nos vencer, disse ele, com convicção. Nos dias que se seguiram à prisão de Beatriz, a cidade ficou dividida. Havia aqueles que ainda não acreditavam nas acusações, que viam Beatriz como uma vítima de uma armação. Mas, pouco a pouco, conforme as provas eram divulgadas, a verdadeira face de Beatriz começou a ser revelada. Os depoimentos de Joaquim, o mecânico, e de outras pessoas que haviam sido prejudicadas pelas manipulações dela ao longo dos anos foram fundamentais para mudar a percepção pública. No tribunal, Beatriz tentou manter sua postura altiva, mas estava cada vez mais difícil esconder o desespero. A cada nova prova apresentada, a cada testemunho que revelava sua verdadeira natureza, ela via o controle escapar de suas mãos. Maurício, seu advogado, fazia o possível para defendê-la, mas até ele sabia que a situação era quase impossível de ser revertida. Durante uma das audiências, Fernando foi chamado para depor. Ele se levantou e caminhou até o centro da sala, seus olhos se encontrando com os de Beatriz por um momento.
Ela o encarava com ódio, mas Fernando não desviou o olhar. Quando começou a falar, sua voz estava carregada de emoção, mas também de firmeza. Minha mãe sempre foi uma mulher controladora, alguém que acreditava que o poder era mais importante do que qualquer outra coisa. Durante toda a minha vida, tentei entender suas motivações, tentei acreditar que, de alguma forma, ela tinha boas intenções. Mas o que ela fez comigo, com minha esposa e com meu filho, foi imperdoável. Ela tentou nos matar, nos tirou tudo que tínhamos, e por 20 anos tivemos que viver escondidos, com medo. Mas hoje, estamos aqui para buscar justiça. Não por vingança, mas para que a verdade seja conhecida e para que outras pessoas não sofram nas mãos dela, disse Fernando, sua voz firme, mas carregada de dor. Beatriz ouviu cada palavra, seu semblante rígido, mas os olhos denunciavam o pânico que sentia. Ela sabia que não havia mais saída, que a máscara que havia usado durante tantos anos estava finalmente caindo. Após semanas de julgamento, o veredicto foi anunciado. Beatriz Lemos foi considerada culpada por tentativa de homicídio, fraude e falsificação de documentos. A sentença foi dura, e a imagem da matriarca altiva sendo levada sob custódia marcou o fim de uma era para a família Lemos. A cidade, que um dia idolatrara, agora via sua verdadeira face, uma mulher que fora capaz de qualquer coisa para manter o poder, mesmo que isso significasse destruir a própria família. Após o julgamento, Fernando, Ana e Lucas decidiram que era hora de recomeçar. Voltaram para a mansão da família, mas não como um símbolo de riqueza e status, e sim como um lugar de reconstrução e novos começos. Decidiram transformar a mansão em um centro comunitário, um lugar onde as pessoas pudessem buscar ajuda, onde crianças pudessem aprender e crescer em um ambiente seguro. Queriam transformar o que um dia fora um símbolo de ganância e controle em algo bom, algo que pudesse trazer esperança. No jardim da mansão, Fernando, Ana e Lucas se reuniram em torno de uma árvore que Lucas costumava escalar quando criança. Era um símbolo de sua infância, um lembrete dos momentos felizes antes de tudo desmoronar. Eles se abraçaram, sentindo que, finalmente, a paz estava ao alcance. Fizemos a coisa certa. Este lugar será um novo começo, não só para nós, mas para toda a comunidade, disse Ana, sorrindo para Fernando e Lucas. Fernando assentiu, segurando a mão da esposa. Durante muito tempo, este lugar foi marcado pela dor e pelo medo. Agora, será um lugar de esperança. Vamos transformar nosso passado em algo que possa ajudar outras pessoas, afirmou ele, sua voz carregada de determinação. Lucas olhou para os pais, seus olhos cheios de emoção. Estamos juntos, e isso é tudo o que importa. Não importa o que aconteça, sempre teremos um ao outro, e agora podemos finalmente viver sem medo, disse ele, sua voz suave, mas cheia de convicção. A mansão Lemos, que um dia fora um símbolo de poder e manipulação, agora se tornava um farol de esperança para a comunidade. Fernando, Ana e Lucas haviam conseguido o que muitos achavam impossível, justiça e redenção. Não havia mais segredos, não havia mais medo, apenas a certeza de que, juntos, poderiam enfrentar qualquer coisa e transformar seu passado em um futuro melhor. A história de Beatriz Lemos terminou em tragédia, mas para Fernando, Ana e Lucas, aquele era apenas o começo de uma nova vida, uma vida construída sobre a verdade, o amor e a determinação de nunca mais deixar o medo controlá-los. Eles haviam triunfado sobre a escuridão, e agora estavam prontos para viver sob a luz da esperança e da justiça. Espero que tenha gostado da história. Curta, comente e compartilhe. Obrigado por assistir.